Olá! Nessa disciplina, nós vamos estudar a história da Igreja Antiga e Medieval. Na realidade, a história da Igreja, ela pega o período neotestamentário, que é o século I, depois nós temos a história da Igreja Antiga e Medieval, que vai mais ou menos do segundo século ao quinto século. Temos, aliás, a história da Igreja Antiga, né? E a história da Igreja Medieval vai mais ou menos do sexto século ao século XVI, quando acontece a Reforma Protestante. Depois temos, então, o período da Reforma, da Igreja Moderna, né? E também, geralmente, se inclui aí o estudo da Igreja Contemporânea, que vai até os dias atuais. Às vezes, a parte se estuda a história da Igreja Latino-Americana, dada a especificidade delas. Bom, nessa disciplina nós vamos então até o século XV, mais ou menos, abarcando todo o desenvolvimento, tanto da igreja quanto do seu pensamento, nesse longo período. Justamente por ser longo, nós vamos passar muito rapidamente sobre todos os assuntos. E se você se interessar por algum dos temas tratados, você pode se aprofundar neles a partir de pesquisas diversas, porque há muita literatura publicada sobre a história da igreja, muito texto na internet, vídeos, e é possível, então, você fazer aprofundamentos a partir de temas específicos. Bons estudos para você, tá bom? Antes da gente entrar propriamente dito nos assuntos, nos temas, né, da expansão, do desenvolvimento e do próprio pensamento da igreja, é bom a gente ter em mente a área do conhecimento da qual nós estamos nos ocupando. O estudo da história da igreja se situa dentro dos estudos históricos de um modo geral, ou seja, da historiografia, dessa área do conhecimento que requer métodos, fontes, documentos dos mais diversos, a partir de pesquisas criteriosas, né, metodológicas, de caráter científico. Então, a história da igreja, ela utiliza dos recursos e dos métodos historiográficos. Ela não possui uma metodologia própria, poderíamos dizer, mas ela se apropria, né, do método histórico e da forma como se desenvolve pesquisa e estudos na história. Se você for se aprofundar, se especializar no estudo da história da igreja, você vai entrar nessa área, nessa grande área dos estudos históricos ou da pesquisa histórica, e vai ter que conhecer um pouquinho, né, um pouco da metodologia da pesquisa histórica. E justamente nesses estudos é bom a gente saber o lugar da memória, porque a história da igreja, ela surge e ela é contada primeiro na forma de testemunhos e de recursos à memória de grupos, de comunidades, principalmente a história da igreja neotestamentária. Se contou muito, né, com a memória das pessoas, aquilo que elas lembravam, aquelas pessoas que foram testemunhas oculares de Jesus Cristo, mesmo os apóstolos no seu testemunho a respeito daquilo que eles viram e ouviram de Jesus Cristo. Memória é diferente de história. A gente pode até dizer que a memória é uma fonte da história, talvez até uma fase inicial, uma etapa anterior da história, sempre, né, estando presente e servindo de ponte para a história, mas a memória ela não possui aquele caráter científico, ela é marcada por uma certa plasticidade, por uma certa espontaneidade, ela é mais livre, ela é mais solta, ela é mais à vontade. A memória, ela não pretende ser um retrato fiel, fidedigno das coisas que aconteceram, dos fatos. Ela é sempre, vamos dizer assim, um relato significado, né? Onde quem está contando sempre acrescenta alguns pontos a partir da sua interpretação, do seu entendimento, da sua maneira de olhar para aquilo que aconteceu. Então, memória é essa coisa meio particular, em certo sentido, prescinde de dados e de fontes e de métodos,
né, conforme usados pela historiografia. E no caso da história é diferente. A história ela já é metodológica, científica, né? Ela já é criteriosa, ela já busca fontes, comprovações, comparações, investigação, utiliza muito dos recursos da arqueologia, e de outras áreas do conhecimento. Então, há essa diferenciação entre memória e história. E na história da igreja, a gente conta muito, né, conta com o método historiográfico e com a pesquisa historiográfica. O resultado final é orientado, vamos dizer assim, pelo método e pelas exigências da historiografia, mas a história da igreja conta como fonte muito com a memória e com o testemunho das comunidades cristãs ao longo dos tempos, tá bom? A história da igreja, ela tem início, na realidade, no século I, no período neotestamentário, porque é ali que a igreja começa, de fato. E quem registra esse início da igreja, né, esse momento fundante, de fundação da igreja, é o Atos dos Apóstolos, é Lucas, no Atos dos Apóstolos. No Evangelho, Lucas relata a vida de Jesus, os ensinos de Jesus, mas em Atos ele relata o início da igreja como que em relação de continuidade, tentando mostrar que houve uma continuação e que nos discípulos escolhidos, né, e que acompanharam Jesus na sua missão, nesses discípulos tem início uma comunidade maior que é a igreja. Então ele faz essa relação de continuidade. E nos seus relatos, né, ele demonstra também como é que as primeiras situações, como é que se deu a expansão da igreja, as primeiras situações que aconteceram na vida interna da igreja. Fala acerca do apóstolo Paulo, que surge no cenário da história da igreja, vai se tornar uma das figuras mais importantes, né, não somente da história da igreja inicial, mas da história do cristianismo. Praticamente 60% do Novo Testamento foi escrito por ele. Então, o Paulo, embora ele não foi testemunha ocular, ele chegou como alguém que tinha um conhecimento profundo das tradições judaicas, e à luz dessas tradições e do seu conhecimento também da cultura grega da época, ele busca, vamos dizer assim, essas informações das testemunhas oculares, daquelas pessoas que estiveram com Jesus, dos outros discípulos, busca conhecer os ensinos de Jesus e pensar acerca deles, não somente para ensinar as comunidades, mas para ensinar de forma ordenada. Então, nós temos com Paulo, podemos até dizer que temos com Paulo o início da teologia cristã, ainda que não tenha recebido esse nome, porque vai receber no período antigo, mas já é o início de uma certa sistematização, ainda que na forma de cartas, né, de epístolas às comunidades, e para atender situações específicas das comunidades, mas ele não somente responde de forma direta, mas ele pensa a partir então dos fatos ocorridos com Jesus Cristo e dos seus ensinos que ele fez de certa forma a recuperação. E nesse período antigo também tem início as perseguições sobre os cristãos, eles começam a se espalhar. Tem também a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, e esse vai ser um fato marcante, porque não somente judeus, mas cristãos que estavam em Jerusalém se espalham também pelo mundo daquela época. O cristianismo vai experimentar um crescimento assim muito grande nesse período do primeiro século, justamente por causa das perseguições, ainda que muitos cristãos tenham morrido, tenham sido torturados neste período, o fato deles se espalharem pelo império vai fazer com que eles levem a mensagem do cristianismo, mensagem do evangelho, para várias partes, e assim muitas pessoas se convertem, novas comunidades se formam, e o cristianismo vai se tornando devagar uma das religiões, ou um dos grupos religiosos, ou movimentos religiosos mais fortes do Império Romano.
Então, o primeiro século contribui muito para isso. Então, contribui para o surgimento da teologia com os textos de Paulo, com os ensinos de Paulo, contribui para a expansão com as perseguições, né? E também já começa no século I também, começa tem um início de organização da igreja, criação de uma certa hierarquia nos próprios escritos de Paulo, e no trabalho dele a gente já percebe isso, que ele começa a organizar, a criar uma certa liderança. Isso vai se acentuar nos séculos posteriores. Uma outra coisa que é importante a gente marcar aqui é o Concílio de Jerusalém, que foi realizado porque inicialmente o cristianismo ficou muito restrito aos judeus convertidos ao cristianismo, mas com o apóstolo Paulo, Barnabé, ele se espalha pelo mundo gentílico, e o Concílio de Jerusalém foi fundamental para essa abertura, quando então os cristãos que vinham desse mundo, dessa cultura religiosa gentílica, foram desobrigados, né, de observar práticas da cultura judaica, da cultura religiosa judaica. Esse foi o primeiro século e as questões assim principais, né, da igreja nele. As perseguições, elas acabaram meio que empurrando a igreja para o Ocidente, mas não foram somente as perseguições. O próprio apóstolo Paulo, na sua evangelização, no seu trabalho de evangelização, ele rumou em direção ao Ocidente. Aliás, originalmente, conforme o texto bíblico, ele pretendia ir mais para o Oriente. Mas aí ele teve uma visão, né, de um moço que pediu que passasse a Macedônia e o ajudasse. Então, ele entendeu isso como uma mensagem divina e ele seguiu em direção ao Ocidente. Ele foi, sabemos, né, que possivelmente ele foi até a Itália, talvez tenha ido até a Espanha. Enfim, ele rumou para o mundo ocidental para fins de levar o cristianismo até regiões mais remotas. E nesse caso, a fé cristã, então, caminhou rumo ao Ocidente. Só que o sistema de pensamento do Ocidente, de visão de mundo, de compreensão da realidade, era outro, bem diferente do sistema ocidental, né? Baseado na sabedoria, nas tradições, nos ancestrais, né? No Ocidente, o que prevalecia era a filosofia grega, a filosofia helênica naquele período, neoplatônica, sob influências de pensadores como Plotino, por exemplo. Então, a fé cristã, que já nasceu, de certa forma, contextualizada no mundo judaico, com Paulo e Barnabé pregando aos gentílicos, ela teve que, de certa forma, começar a falar uma outra linguagem, ou seja, se encarnar nas novas realidades em que ela chegava por meio da evangelização. Mas ela também teve agora um grande desafio, talvez o maior desafio do cristianismo, que foi se apropriar, de certa forma, do modelo, do modo de pensamento ocidental, nesse caso neoplatônico, filosófico neoplatônico, para pensar o cristianismo. E o desafio maior ainda, a questão mais séria e mais complexa nisso, é que até então se tinha muitos testemunhos, muitos relatos, cartas dos apóstolos, ou seja, todo o trabalho de ordenação do pensamento da fé e, portanto, estabelecimento das suas principais doutrinas se deu nesse período de mudança de paradigma do pensamento teológico. Né? Então, a fé nasce, a fé teológica, a fé marcada por racionalidades, ela nasce agora nesse período antigo, com o trabalho dos pais da igreja, nos grandes concílios, nos debates, nas controvérsias, mas marcadamente filosófica, marcadamente grega, e vão ser pais filósofos, inclusive, que vão ajudar muito nessa tarefa. Tá? É importante entender bastante essa questão da mudança de paradigma de pensamento, paradigma cultural, para a nova vivência e compreensão da fé cristã,
que se dá principalmente nesse período antigo. As perseguições foram um fator fundamental, né, no cristianismo inicial, nesse período antigo. Elas duraram até mais ou menos o quarto século do cristianismo. E elas foram fundamentais porque não somente promoveram a expansão do cristianismo por territórios diversos do Império Romano, fazendo do Império Romano uma das épocas em que a igreja mais cresceu. Então, o cristianismo chegou para regiões da Arábia, norte da África, para a região mais norte da própria Palestina, se espalhou por vários lugares do período, foi para o Ocidente, para regiões como a Itália, e a Carta aos Romanos é uma comprovação disso. Há testemunhos de ter chegado na Espanha, tem testemunhos até de ter chegado à Índia. Então, o cristianismo, as perseguições fizeram com que os cristãos se espalhassem mesmo, e elas não foram gerais. Essa questão que levou a um espalhamento mais rápido, porque elas não foram gerais assim, elas foram localizadas. Então, geralmente acontecia numa determinada região e os cristãos, então, muitos cristãos fugiam para outras regiões, e quando acontecia por lá, eles iam para outras. E com isso iam pregando pelo caminho, e cada cidade que eles paravam se estabeleciam, se organizavam. Por exemplo, no Novo Testamento, você tem as cartas de Pedro, as cartas joaninas, o próprio Apocalipse, que provavelmente foram escritos, são textos que foram escritos para comunidades cristãs espalhadas na região da Ásia Menor, para onde foram muitos cristãos e comunidades foram formadas lá com esses cristãos fugitivos, né? Da igreja do primeiro ao quarto século é uma igreja fugitiva, é uma igreja perseguida, clandestina. Nós chamamos de igreja, mas ela ainda não tinha esse caráter oficial de religião lícita, permitida no Império. Ela vai existir como uma religião clandestina, não oficializada. E esses cristãos, então, pessoas que de alguma maneira eram vistos como subversivos ao Império. Até porque no Império Romano, como nos impérios do mundo antigo, de um modo geral, havia a prática do culto ao imperador, né, que era considerado uma forma de divindade. Até templos e culto ao imperador eram realizados formalmente. E os cristãos, eles resistiam a isso, a prestarem culto ao imperador. E isto era visto como insubordinação ao império, né? Não era visto exatamente ou simplesmente do ponto de vista religioso e do culto em si, mas como uma rejeição ao império e como uma desobediência, como uma rebeldia. Muita perseguição que foi realizada não foi por questões religiosas em si também, mas foram por questões políticas, porque os cristãos eram vistos como pessoas que não se ajustavam e que eram rebeldes em relação ao império, portanto, eram ameaças políticas, né, da estabilidade do império. Então, as perseguições, elas se estenderam até o quarto século, quando aconteceu a conversão do Constantino, no século IV, e ao se converter ao cristianismo, que não sabemos exatamente se houve essa conversão, se foi uma situação de conveniência política, há muita especulação a respeito disso, né? Quando ele se torna imperador, e ele se afirma cristão, ele afirma ter tido uma visão, um sonho, uma visão de como venceria a guerra contra seu opositor, e usando para isso aquele símbolo cristão, né, do nome de Cristo, nos escudos dos soldados, e de fato ele venceu a batalha contra o seu opositor, que era Magêncio na época, e quando isso aconteceu, afirmam que ele se converteu ao cristianismo. Na realidade, boa parte dos historiadores preferem entender que ele se tornou simpático ao cristianismo, mas continuou adorando ao Deus invicto e ao culto da sua família.
né, praticando o culto da sua família. De qualquer forma, é fato que ele favoreceu o cristianismo e ela se tornou uma religião, e ele se tornou uma religião oficial no Império. Inclusive, uma religião não somente lícita, mas uma religião agora com a participação do imperador na sua organização e até mesmo na resolução de problemas internos. Então, a figura do Constantino foi muito importante. Depois, os filhos do Constantino foram cristãos convictos e se tornaram, inclusive, perseguidores daqueles que não eram cristãos, dos chamados pagãos da época. O cristianismo, então, a igreja de perseguida se torna perseguidora durante o período antigo após o século IV. Tá? O evento que marca, então, a liberdade religiosa foi o Edito de Milão, promulgado por Constantino, em que promovia a abertura religiosa não somente para o cristianismo, mas para as demais religiões do Império. Mas o cristianismo, então, vai prevalecer nessa época.